Chegamos a mais uma aula e nessa aula eu vou te falar como ter ideias de conteúdo. O objetivo dessa aula é você aprender a desenvolver o fluxo constante de ideias de conteúdo. Então a gente vai explorar aqui nessa aula algumas inspirações que podem surgir de diferentes formas e situações aí para você ter ideias de conteúdo e o foco será em manter a sua mente aberta e receber novas ideias de conteúdo. Primeira coisa que eu preciso falar aqui é referente ao processo criativo e à busca de ideias, tá? Então, as ideias de conteúdo não aparecem do nada, tá? Elas são resultado que você consome e o tipo de conteúdo ali que você aprende ao longo do tempo. E é fundamental entender que estar em estado de curiosidade ativa pode levar a novas descobertas. Então, consumo ativo de conteúdo. Você deve estar sempre consumindo novos tipos de conteúdo. Quando você assiste um Reels ou outros formatos de conteúdo, não apenas está passando o tempo, mas cada novo vídeo, post ou artigo que você consome é uma oportunidade de aprendizado. Então, ao invés de você pegar, estar ali nas redes sociais só consumindo conteúdo, esteja ali consumindo e aprendendo aquele conteúdo, armazenando aquele tipo de conteúdo e também, de preferência, salvando esse tipo de conteúdo, tá? Tanto do seu nicho quanto de outros nichos. Então, estruturas de conteúdo. Observe como os criadores capturam a atenção do início do vídeo. Então, você começou a ver um vídeo muito bacana, você viu o vídeo até o final, daí tem que estar automaticamente na sua cabeça assim, por que eu vi esse vídeo até o final? Então, você tem que entender a lógica por trás, o que a pessoa está fazendo naquele conteúdo que te fez perder o tempo dela olhando todo aquele conteúdo. Então, você tem que observar qual a estrutura daquele conteúdo. A mesma coisa para os carrosséis. Você tem que observar qual que é a estrutura do carrossel do início, do meio, do fim. A mesma coisa quando tem uma arte que faz tu ler toda a legenda. O que te fez ler toda aquela legenda? Será que é a linguagem daquele conteúdo? Então você tem que saber a estrutura daquele conteúdo. Formatos inovadores. O que você pode adaptar para o seu estilo de nicho. Então você viu um vídeo totalmente diferente, tu pensa, como que eu consigo adaptar isso para o meu nicho ou para o nicho do meu cliente? Independentemente de qual lugar que você esteja consumindo esse conteúdo, você tem que pensar em formas de recriar aquele conteúdo de forma mais criativa e adaptar ele para o teu negócio. Então aqui eu quero falar referente a um exemplo pessoal meu de consumo de conteúdo. Eu estava passando num vídeo, então eu cliquei neste conteúdo e eu vi que tinha uma página de vendas. Ok, mas não tinha valor nem nada, não falava clique aqui e compre, nem nada assim. Cliquei no botão. Então, na hora que eu cliquei no botão, então ela pegava e aparecia um formulário para botar meu nome, meu e-mail, meu telefone, e na hora que eu dei ok, caía no checkout. Então, eu fiquei estranhei de primeira ali como que funcionava aquilo ali. Então, automaticamente, a minha curiosidade me levou a investigar o que era aquilo ali. Daí eu peguei e entendi da minha plataforma e eu descobri que aquilo ali fazia parte de uma estratégia para fazer a retenção. Então, olha só, eu estava ali pegando e consumindo um conteúdo, ok? Um vídeo ali, se não me engano era sobre mentoria. Então eu peguei, entrei, cliquei, preenchi o formulário. No que eu fui para o checkout, os meus dados que eu tinha preenchido, como meu nome, meu e-mail e meu telefone, já estavam automaticamente preenchidos dentro do checkout. Então eu descobri que tem sim como fazer isso. Então a pessoa preenche ali as informações, ok? E daí, quando eu pego e vou para o checkout, já está preenchido. Então, é uma configuração que faz dentro da plataforma de criação de site. E por que é tão bom na estratégia? Que foi por isso que eu trouxe a referência ali para você. Que ali, quando a pessoa pega e coloca os dados dela, no caso, meus dados, automaticamente, quando não finalizei compra, deu abandono de carrinho. Então, entrar em contato comigo através do meu WhatsApp para falar referente a este abandono de carrinho. Então, é uma estratégia. Porque quando você pega muitas campanhas e tem muito abandono de carrinho, talvez seja uma ótima estratégia você pegar e trazer esse formulário. Que assim a pessoa pega, preenche ali as informações, automaticamente já preenche no checkout, isso facilita a vida da pessoa, porque ela não vai ter aquela sensação, vou ter que preencher de novo isso. Não, ela vai pegar, vai preencher, vai cair no checkout, vai estar meio que preenchido o checkout dela, só finalizar ali com a compra. Então você pode sim trazer essa estratégia para o teu negócio. Busca por conhecimento. Então a criatividade surge muitas vezes quando estamos abertos a novas informações. Se você quer ter ideias constantemente, busque constantemente aprender sempre algo novo. Pode ser através de leitura, através de livros, através de blogs, que pode te oferecer insights e inspirações ali que você nunca considerou. Vídeos, assista palestras, tutoriais, documentários.
vídeos que façam você pegar e aprender mais, e também análise de páginas de vendas. Você pode pegar e entrar na página de venda dos produtores e você pegar e analisar quais são os gatilhos, quais são as cores dos botões, que elementos que eles estão utilizando, para você pegar e ter insights, ideias ali na parte de criação de conteúdo. Ideias do cotidiano, essas ideias podem vir de lugares inesperados. Por exemplo, uma vez eu estava estudando sobre calçados, porque eu tinha um cliente de loja de calçado, então eu estava estudando sobre o cliente. Então, do nada, quando eu estava na igreja, eu peguei e tive ali um insight, uma ideia de conteúdo, que é como fazer a medição ali do pé para saber o teu número de salto ideal, porque a gente tem vários tamanhos de salto ali no feminino, né? Então, eu tive essa ideia de conteúdo e trouxe o conteúdo para cliente. Por que eu tive essa ideia? Do nada, porque eu tinha estudado referente ao nicho, eu tava com aquilo na cabeça. Então, quando eu acabei entrando na igreja, minha cabeça meio que saiu daquela ideia, saiu daquela pressão de criação de conteúdo. Então, quando começou o louvor, eu tive essa ideia. Talvez meu subconsciente estivesse com dor no pé por causa do salto, não sabemos. Mas aconteceu isso, eu tive uma ideia do nada. E me aconteceu já em lugares nada a ver, assim, de ter ideias, atravessando a rua, conversando com alguém. Então, você pode ter ideias do nada. Você pode estar lendo sobre qualquer coisa, você pega e lê, depois você vai ver assim, eu tive uma ideia do nada, mas lá no teu subconsciente você está gerando informações, você vai armazenando o seu cérebro com mais informações, então quando a cabeça dá aquela relaxada, acaba tendo aquelas ideias. Eu costumo dizer que eu vivo no mundo de Nárnia, porque no mundo de Nárnia deixar eles acaba tendo ideias. Então quando eu tô assim no mundo de Nárnia, ideia de conteúdo. É tira e queda. Isso funciona muito para mim, porque eu tô sempre em constante busca de conhecimento. Então quando eu tô com a minha cabeça relax, então eu acabo vendo ideias de conteúdo. O estado mental para criar ideias, que muitas pessoas acabam às vezes não sabendo na parte de criação de conteúdos, é que sob pressão a criatividade às vezes não flui. E como que flui geralmente a criatividade? Tomando banho, em momentos de lazer. Por quê? Porque o nosso cérebro não vai estar sob pressão. É muito comum que as pessoas tenham insights enquanto tomam banho. Isso acontece porque o relaxamento mental permite que as ideias se conectem de forma mais leve. Uma informação reforma uma teoria da incubação que surge, que ao permitir que o subconsciente promove informações e soluções criativas surgem enquanto menos esperamos. Por quê? Porque você está sob pressão. Preciso de uma ideia de projeto de conteúdo, eu não consigo. E tu fica ali matando a cabeça. Às vezes, vai lá, levanta, pega um café, toma um banho, olha o passarinho, relaxa tua cabeça que tu vai ver que a ideia vai fluir. Só desconecta. Lembra que a professora pegava e falava em prova assim, se fazendo a prova não tá conseguindo, pula para outra? Ok? É uma forma. E também tem aquelas professoras que falam assim, ó. Tu tá ali sob pressão, não tá conseguindo responder aquela questão. Tem aquelas professoras que falam assim, olha para cima, toma água, dá uma raciocinada assim para te conseguir responder a prova. Isso era na hora da prova para te conseguir responder aquela questão. Mas para tua criatividade é assim mesmo. Você tá trabalhando no computador sob pressão, o que tu faz? Levanta, toma água, toma um café. Isso vai relaxar tua cabeça e vai conseguir fazer com que você pense e coloque suas ideias em ordem aí, tá? E aqui referente ao momento de lazer também, a fazer atividades simples, como caminhar ali, correr, cozinhar, ajuda a manter as ideias mais livres e fluídas dentro da cabeça, e assim você consegue ter as suas ideias ali, tá? Vários projetos de negócio vieram assim, do nada. Do nada não, né? A gente está sempre buscando informações. Técnica para estimular a sua criatividade. Chelis, eu não sou criativa. Não nasci criativa, não sou criativo. Não é que você não é criativo, é que você não estimulou a sua criatividade. É que eu pensava, quando eu comecei no digital, eu pensava assim, nossa, como essa pessoa é criativa, ela tem ideias de conteúdo para vários nichos. Como que ela consegue? Eu não conseguia, agora eu consigo. Antes você não conseguia, agora você consegue. Você vai estimular a tua curiosidade, vai estimular o teu conhecimento, a tua criatividade para criar coisas novas. E é assim que funciona. E aqui eu trouxe técnicas. Então, técnicas para estimular a sua criatividade. Brainstorming. Reserve um tempo para anotar todas as ideias que surgirem. Então, o que eu tenho? Eu tenho um bloco de notas no meu telefone. Eu tenho também tarefas do próprio Google. Então, eu tenho vários, como se fosse um Trello. Se eu olho pelo computador, parece um Trello cheio de informações ali. Então, eu tenho de conteúdos, tenho de ideias, tenho de estratégias. Então, às vezes eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia pro feed de minha cara. Eu vou lá e boto na minha aba do feed de minha cara as ideias que eu tive do nada. E tenho no meu telefone, ali na mão. Eu sempre tenho um caderno e uma caneta na mão. Sempre, 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 porque eu tenho ideias do nada. Tá? Então, você vai ter ideias do nada.
você vai ter ideias do nada, eu tenho certeza, tá? Então você tem que reservar um tempo para você pegar e anotar todas as ideias que surgem. Teve uma ideia agora? Anota. Não critique nenhuma ideia, tá? Nesse estágio. Simplesmente escreva tudo, tá? Todas as ideias que você tiver. Ah, e se não for usar depois, deixa ali. Deixa ali que um dia vai te servir para alguma coisa, tá? É uma técnica de pensamento criativa, pode gerar novas ideias e soluções e problemas. Agora você teve uma ideia? Ok, você foi lá e anotou. Ah, mas depois você não fazer tanto sentido aquela ideia? Deixa ali anotado. Futuramente, você vai acabar lendo ali os seus blocos de ideias e vai te ajudar no futuro a resolver algum outro problema, alguma outra coisa que você tenha referente à criatividade. Então é muito bom você pegar e anotar tudo, tá? Tem um caderninho? Anota tudo ali, bloco de notas, anota todas as ideias que você tem. Não apaga, deixa ali as ideias que você tem. Daqui a pouco, futuramente, você pode montar um negócio aí com essas ideias, tá? Nenhuma ideia é descartável. Outra coisa que você pode fazer é como se fosse um mapeamento mental. Então, você pode utilizar mapas mentais, como aquele aplicativo do Miro, do Mindset. Ali você pode pegar e criar um mapa mental das suas ideias ali, com tópicos específicos, montando as ideias e organizando ali de forma visual. No meu caso, eu tenho o próprio Tarefas do Google. Então, eu pego e crio várias pastinhas e fica assim como se fosse um Trello na minha frente. Eu posso estar concluído quando eu concluo, mas está tudo nos concluídos do que eu já fiz. Ou que eu descartei no momento, mas está tudo ali nos meus concluídos. Então, eu consigo ver ali naquele determinado momento quando você voltar. Outra coisa que você pode fazer é um registro diário. Você pode manter um registro onde você anota não apenas suas ideias, mas também reflexões do seu dia. Isso pode te ajudar a conectar pontos que antes não precisavam ser mais desconexos. Então você pode pegar e fazer isso para estimular a sua criatividade, tá? Exemplos científicos sobre geração de ideias. Incubação e geração de ideias. Estudos indicam, tá, que dar um tempo para a mente processar informações ajuda a promover a criatividade. Quando os indivíduos se afastam de um problema e retornam mais tarde, frequentemente têm soluções mais inovadoras. Esse fenômeno é conhecido por incubação, porque essa ideia está lá incubada na tua cabeça, você só precisa se distrair para que ela se descolha dali e vem para cá para você conseguir pensar nessa ideia, tá? Isso aqui é um modelo e estímulos mentais. Pesquisas mostram que ambientes diversos e novas experiências podem estimular a criatividade. Mudar o cenário, até mesmo ouvir música diferente, pode ser um efeito positivo. Quando eu escrevo aula, vocês estão vendo essas aulas aqui, né? Quando eu escrevo aula aqui, eu boto música, tá? Eu boto música sem letra. Eu boto somente música instrumental. Geralmente são louvores, tá? Que eu pego, boto louvores sem a música, sem o cantor ali cantando, mas eu boto músicas e fico ali com aquela música instrumental. Se eu tô vendo que eu tô quase dormindo na minha ideia, o que eu faço? Eu pego e boto uma música instrumental animada. Daí tem ali a playlist dentro do Spotify e eu boto uma música animada, então eu consigo escrever mais animado. Então, geralmente, quando eu tô na parte de motivacional, lá do módulo, foram músicas mais relax que eu trouxe. E as outras aulas eu precisava, assim, trazer algo mais animado, que nessa aula que eu trouxe uma música mais animada, para estimular a minha criatividade na hora de escrever a aula. Então, eu vou colocando todo o conhecimento aqui. E uma forma que me ajudou a estimular ainda mais, assim, o meu conhecimento, é eu pego e anoto tudo. Então, eu trago, assim, como se fosse slides aqui para aula, para facilitar a minha comunicação com vocês, porque é muito conteúdo. Então, eu trago, assim, para facilitar, tanto para mim quanto para vocês. Imagina, só vocês olhando esse lado da tela aqui, não olhando só este lado aqui da tela. Então, se ficar só nesse lado aqui, ia ficar chato. Se ficar só nesse lado aqui, ia ficar chato. Então, eu trouxe um conjunto aqui para estimular a gente pegar e conversar e pegar e te mostrar que as aulas, assim, vai ter uma coisa mais dinâmica. Fecha, abre setinhas e acaba fluindo, assim, a aula e você nem percebe que já passou de mais de 10 minutos a aula. Tá? Então, ter ideias de conteúdo é uma realidade que pode ser desenvolvida através do consumo diário de informações, tá? E relaxamento mental ali, da curiosidade. A criatividade não se limita a momentos de inspiração súbita, mas é um processo que pode ser sempre nutrido e seja sempre com a mente aberta ali para receber novas ideias. Teve uma ideia do nada? Anota essa ideia aí e no outro dia você pega e vê o que você pode utilizar essa ideia, tá? Então, essa daqui foi mais uma aula. A gente nos vê na próxima.